Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está começando. Confira os destaques desta edição. Tecnologia a serviço da avicultura. Trabalho desenvolvido pela Embrapa em Sergipe orienta pequenos criadores sobre os benefícios da incubação artificial de ovos. Fisioterapia equina. Nossos repórteres foram conhecer em Lagarto o espaço voltado para a reabilitação dos chamados cavalos atletas. Raça genuinamente brasileira. Aracaju se prepara para sediar no mês de maio a exposição de cavalos Manga Larga Machador. Pecuária produtiva. Criado para fazer o controle da mastite, o equipamento chega ao mercado agropecuário para reduzir custos com antibióticos e descarte de leite em até 50%. E ainda, primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Sergipe vai imunizar bovinos e bubalinos de até 2 anos de idade. Esses são alguns dos assuntos dessa edição, então fique com a gente. O Sergipe Rural começou. A gente começa a edição de hoje com informações importantes para quem pretende iniciar na avicultura e busca informações sobre a incubação artificial de ovos de capoeira. O assunto desperta muita curiosidade, principalmente dos pequenos produtores. E por isso, nossa equipe foi em busca de respostas com a pesquisadora da Embrapa em Sergipe, que é referência no assunto. Confira na reportagem de Ingrid Colasso e Jorge Henrique. A pesquisadora da Embrapa, Cristiane Otto, especialista em avicultura e que trabalha com sistemas de produção da agricultura familiar, vem ao longo dos últimos 13 anos estudando e realizando diversas pesquisas com galinhas e ovos caipiras e principalmente de capoeira. Apesar de muita gente achar que as duas são consideradas a mesma coisa, há sim uma grande diferença entre elas. Galinha de capoeira é aquela galinha que ela é criada solta nos quintais de casa, adaptada àquela realidade, àquelas condições. E, na verdade, a capoeira é o sistema de criação. Então, se é uma galinha adaptada a esse sistema de criação de capoeira, né, no quintal, solta, com a vegetação local, é uma mistura de raças que é adaptada para esse sistema de capoeira. Por isso que a gente chama de galinha de capoeira, mas não é uma raça. No caso de galinhas caipiras, se tem aí já raças de galinha caipira, que não é o caso da capoeira. A capoeira é uma mistura de raças adaptada para o sistema de capoeira. Observando que a criação das galinhas de capoeira em Sergipe é carente de tecnologias apropriadas para a produção familiar de ovos e de manutenção genética dessas aves, a pesquisadora começou um trabalho de incubação artificial, que é uma chocadeira elétrica, que pode chocar uma grande quantidade de ovos ao mesmo tempo. A gente pode armazenar esses ovos aí em torno de 5 a 7 dias em um local fresco, que não tenha incidência de luz solar, porque os agricultores familiares, eles vão ter uma produção pequena por dia de ovos, então é preciso armazenar para fechar a capacidade da chocadeira. Aí eles são armazenados, transportados com muito cuidado, e aí tem a parte aqui da incubação. No momento a gente está trabalhando, enquanto Embrapa, com a incubação para gerar os dados, as informações, mas a ideia é que esse processo todo seja apropriado pelos agricultores e possa se trabalhar a incubação numa comunidade. A incubação artificial simula perfeitamente todas as fases da incubação realizada por uma galinha mesmo, desde a temperatura corporal da ave, que é entre 37,7 e 38 graus, até a umidade que os ovos precisam durante o período que está sendo chocado, que é de 55%. Além de tudo isso, cerca de 120 ovos podem ser colocados na incubadora, e isso traz muitas vantagens. A incubação artificial, ela auxilia muito na multiplicação e na conservação desse material genético. E também para o agricultor ter uma produção de pintainho e se tornar ter autonomia nessa produção de pintainhos. Então, por isso que a gente começou a trabalhar com a incubação artificial. Mas para que ela tenha um resultado positivo, a gente tem que pensar desde o sistema de produção
até a tecnologia durante a incubação e como manejar os pintinhos que vão ser filhos de chocadeira. No caso do sistema de produção, a gente tem que ver a relação macho-fêmea, se está adequada, que é um galo para em torno de 10, 12 galinhas. Tem que ver se não são aves muito novas ou já muito velhas, porque tudo isso vai interferir na incubação. E também a limpeza dos ovos, né? Quando você vai colher esses ovos galados, embrionados, você tem que, várias vezes ao dia, ir lá e colher os ovos para que a galinha não fique muito tempo em cima deles e eles também não peguem a sujeira do local, porque isso pode afetar também na incubação. Por isso, a Embrapa vem realizando esse trabalho, coletando informações e dados, para que depois os pequenos avicultores possam, no futuro, ter uma chocadeira comunitária. Você dilui os custos, né? Então tem esse benefício. E aí a gente trabalha com os grupos dentro dessas redes que têm interesse nesse tipo de trabalho. E aí eles vão fazer isso de forma conjunta. Os jovens gostam muito, têm um interesse muito grande para aprender a mexer com a chocadeira e fazer todo esse trabalho, né? E o que facilita muito o manejo, porque, por exemplo, você pode ter aqueles agricultores que vão ter o galo e as galinhas, né, os galos e as galinhas, para produzir o ovo embrionado, para multiplicar. Mas você também pode ter aqueles agricultores que vão produzir o ovo só para o consumo humano. Aí ele não precisa ter o galo na propriedade, que às vezes dificulta você produzir esses ovos não galados para o consumo. E você mexendo, né, toda essa parte assim, de forma conjunta com vários agricultores, facilita não só o manejo, como diminui o custo, né, da implantação da incubação artificial. Para aqueles criadores de galinha de capoeira que se interessarem em poder montar uma incubadora comunitária, o primeiro passo é, antes de tudo, buscar cursos que são oferecidos pela Embrapa. Nesse curso online, a gente tem todo esse processo. E também pode buscar a gente, e de repente, se tem uma comunidade que deseja implantar, a gente pode trabalhar com os cursos, né, mostrar como é que faz, para não ter uma decepção com a tecnologia. Porque se você só levar a chocadeira, assim, ter todos esses cuidados, em vez de ter uma resposta positiva, vai ser negativo e aí frustra, né? Não é somente ter o aparelho, é preciso aprender como observar, cuidar e manejar os ovos da maneira correta. Como é uma produção de pintinhos na agricultura familiar, que não são quantidades grandes de ovos que você vai chocar, é uma estrutura mínima, que nem essa que a gente tem aqui, que permita a limpeza, um ambiente limpo, né? E ela é toda móvel, então isso aqui a gente pode transferir o equipamento para o local da comunidade onde vai ser trabalhado. Então, assim, o interessante é ter um espaço que seja de fácil limpeza, para não ter a contaminação aqui da chocadeira. E o mês de maio em Sergipe promete ser de temperaturas mais amenas e com a presença de chuva durante o período. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo deve ficar nublado com previsão de chuva esparsa no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens no litoral. No Agreste e no sertão do estado, o tempo segue chuvoso. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura volta a cair, com o acúmulo de uma nova massa de ar frio que chega ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 32 graus. No município de Riachão do Dantas, a temperatura deve chegar aos 26 graus, 28 em Pacatuba e 29 graus em Propriá. A seguir, a gente destaca o equipamento disponível no mercado agropecuário que promete controlar a mastite com o uso da tecnologia.
E ainda, Aracaju se prepara para sediar a exposição de cavalos da raça Manga Larga Machador. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. O controle da mastite é um desafio diário para os pecuaristas que investem na produção do leite. Mas, com o desenvolvimento da tecnologia voltada para detectar com precisão a enfermidade, os prejuízos causados pela doença podem ser evitados. A repórter Patrícia Dantas esteve esta semana em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do Estado, para acompanhar de perto o desempenho de um equipamento que chegou ao mercado agropecuário para reduzir custos com antibióticos e descarte de leite. É o OnFarm. Veja. A hora da ordenha aqui na Peixoto Agropecuária é sempre antecedida de muita ventilação e banho refrescante. Tudo pensado em uma ordenha produtiva. As vacas seguem tranquilas para a sala de ordenha. E antes de serem ordenhadas, passam pelos pré-dipes e testam o caneco de fundo preto. É neste momento que é possível saber se o leite produzido apresenta alguma alteração que remeta a um sintoma de mastite. Se a dúvida existe, a vaca passa para um manejo extra, que inclui até limpeza dos orifícios dos tetos com lenços com solução alcoólica para a coleta de uma amostra de leite sem qualquer contaminação. A amostra, depois de identificada, segue direto para as placas que simulam condição ideal para a proliferação de bactérias, no laboratório portátil com estufa. Hoje em dia a gente não consegue viver sem um OnFarm, na verdade, né? Vem baixando muito o custo da fazenda, né? Por causa dos mastites, que antigamente, quando uma vaca dava qualquer tipo de mastite, a gente já entrava com antibiótico injetável e anti-inflamatório e antibiótico intramamário também. Era gastos muito altos. E hoje com o OnFarm a gente consegue identificar qual tipo de bactéria que a vaca deu e aí a gente trata só com anti-inflamatório intramamário. A gente não usa mais antibiótico. Baixou muito custo mesmo. Hoje o OnFarm é uma ferramenta essencial para as fazendas. O diagnóstico é obtido em 24 horas na própria fazenda. Por isso, as decisões de manejo podem ser mais rápidas no controle da mastite clínica e subclínica. Os dados são confiáveis, direcionando melhor o protocolo de tratamento. A gente faz a leitura da placa usando o aplicativo, lê o QR Code e aí já dá o resultado. E aí, com o resultado, a gente entra em contato sempre com a doutora Rafaela e ela vai ajudando a gente para ver o que é que vai fazer, qual é o tratamento melhor. José e Adriano foram treinados para o uso da tecnologia OnFarm. Com o aplicativo instalado no telefone celular, é possível acompanhar os diagnósticos e até criar os protocolos de tratamento em parceria com o médico veterinário. Com esse resultado, nós vamos direcionar o tratamento. Muitas vezes nem precisa fazer nada. Realmente, o tratamento é não fazer nada, porque o animal não tem bactéria, certo? Então, assim, é uma ferramenta que ajuda-nos a ser muito assertivos. Eu faço a coleta naquele momento, o animal ele fica em observação, não precisa ser feito nada, exceto mastites de grau grave ou de grau mediano ou grave, que é quando o animal ele tem edema de úbere, o animal ele fica apático, então eu tenho que agir até esse resultado sair, certo? Mas, na maioria dos casos, o animal ele aguarda 24 horas sem problema nenhum e quando sai o resultado a gente discute o que ser feito. E 30% dos casos a gente tem um resultado negativo, aonde a gente não precisa estar utilizando nenhum tipo de antibiótico, não precisa descartar leite, enfim. Os antibióticos são usados nas vacas que realmente precisam. A redução do uso desse medicamento é, em média, 50% menor. Com a redução dos custos com descarte do leite e tratamentos, as margens do lucro aumentam, deixando o negócio mais rentável. Quanto mais ou menos que diminuiu de custos aqui em relação a medicamentos usados nas vacas? Diminuiu bastante, eu acredito que uns 40%. Até ou mais, que diminuiu bastante mesmo, porque a gente usava muitos medicamentos caros, os mais caros que tinha no mercado era usado aqui sem necessidade. E agora usa só o que é necessário. Após esse resultado, é muito importante ter esse vínculo
com a fazenda, de nós conversarmos, de saber o que fazer. Porque se eu começar a ter dados e não saber como utilizar, isso é ineficaz, não adianta, né? Então, nós temos o resultado e aí nós começamos a discutir. Qual é a bactéria? É uma bactéria que está na sala de ordenha? Que está no equipamento de ordenha? É uma bactéria que está lá no meio ambiente? Então, de acordo com a bactéria, eu direciono a ação. Porque também não adianta eu usar o antibiótico e eu não corrigir o problema, a fonte de onde está vindo essa bactéria. Porque eu faço tratamento, mas a vaca se recontamina. Então, o principal é agir, é as ações para com que esse animal não venha mais se contaminar. O uso da tecnologia on-farming torna a pecuária mais produtiva e rentável, além de contribuir para a melhoria da qualidade do leite e a saúde das vacas. A gente tem que fazer esses investimentos para a gente poder errar o mínimo possível, né? E sermos mais assertivos nas nossas condutas. E, além do mais, né, produzir um produto com altíssima qualidade, que é uma frase que eu levo para a minha vida. Que produzir leite com qualidade é mais que uma necessidade, é um compromisso de todos. Então, todos têm que fazer sua parte. E parar de pensar, não, eu não recebo por qualidade, isso ou aquilo. Não. Cada um tem que fazer seu dever de casa e, no final, nós temos lá um produto com excelência, assim como é o leite. Bacana o produtor ter todas as informações importantes para o negócio na palma da mão. É a tecnologia cada vez mais presente na pecuária leiteira. A assinatura básica dessa tecnologia de controle da mastite está disponível a partir de R$ 290. E a capital sergipana já está na contagem regressiva para sediar no mês de maio a tradicional exposição de cavalos da raça Manga Larga Machador. E a repórter Ingrid Colasso conversou essa semana com a Juliana Araújo, que é técnica em registro e também uma das organizadoras do evento. Acompanhe. Bom dia, Alicia, bom dia, Marcelo, e a você que nos acompanha. Dos dias 5 a 7 de maio, vai acontecer a 29ª exposição especializada da raça Manga Larga Machador. E quem conversa com a nossa equipe a respeito desse assunto e para nos dar mais informações a respeito do evento é Juliana Araújo, técnica de registro e também uma das organizadoras do evento. Muito bom dia, Juliana. Bom dia. O evento passou 2 anos, né, infelizmente por conta da pandemia sem acontecer, mas agora ele retorna com força total. Qual é a expectativa de vocês para esse retorno? A nossa expectativa é muito grande, né? Passamos 2 anos aí sem conseguir realizar evento, né? E esse ano a gente veio com a ideia de colocar 150 animais, mas a adesão foi tão grande, foi tão esperada, que a gente teve que acrescentar mais 50 animais na inscrição. Então, a gente está fazendo um evento para nosso estado, que é um estado pequeno, grandioso em número de animais. E a nossa expectativa é a melhor e tenho certeza que o evento será um sucesso. O evento ele vai ser aberto? Em que local ele vai acontecer? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, o evento vai ser aberto, né? Aberto a todos, o público. E vai acontecer lá no Parque de Exposição João Cleófas, aqui em Aracaju. E todos estão convidados a comparecer, a nos prestigiar e conhecer mais um pouquinho da raça do Manga Larga Machador. Você falou aí das inscrições, então esse ano as inscrições até superaram a expectativa de vocês, né? Que você disse 150 e mais 50. Isso traz uma alegria, uma felicidade de poder ter mais animais sendo expostos. Sim, sim. A procura foi tão grande que áreas do Rio de Janeiro, bem afastado de nós, querem nos prestigiar e está vindo animais da Bahia, Fortaleza, Piauí, Alagoas, Pernambuco, todo mundo vai descer para cá e o evento vai ser bem grandioso. A gente está bem feliz com isso. E em relação às atrações, vão ter atrações? Quais serão essas atrações? Me fala um pouquinho. A gente vai ter sim, vai ter final de julgamento, né, dos animais, a gente vai ter atração, mas essa ainda está em segredo de estado, a gente vai divulgar mais para frente. Pronto. Então, vamos fazer o convite, né, para quem que está nos assistindo, que queira participar, que queira conhecer um pouco mais da raça, que queira adquirir algum animal. Faça esse convite para o nosso público para participar aí dessa exposição. Claro, pessoal. De 5 a 7 de maio vai acontecer a 29ª exposição especializada do cavalo Manga Larga Machador. E o nosso slogan aqui é essa raça tem muita paixão. Então, vamos lá, vamos conhecer, vamos aderir ao criar o cavalo Manga Larga Machador. Juliana, muito obrigada pelas suas informações. A gente agradece, viu? Obrigada a vocês. Lícia, Marcelo, voltamos com vocês aí do estúdio.
A seguir, primeira etapa da campanha da febre aftosa, que vai ser iniciada no mês de maio, vai imunizar bovinos e bubalinos de até 2 anos de idade. Os detalhes depois do intervalo. A gente volta já. Fisioterapia equina. Nossos repórteres foram conhecer em Lagarto o espaço voltado para a reabilitação dos chamados cavalos atletas. Força, velocidade e robustez. Essas são as principais qualidades que os cavalos que correm vaquejadas precisam ter. Por serem animais que fazem um grande esforço físico, algumas vezes acabam se machucando e precisando de fisioterapia para a recuperação. Um dos locais especializados nesse processo é o Rancho Farma Horse, localizado no município de Lagarto. Sob a direção e cuidados do médico veterinário Fabrício Campos, o local oferece os mais diversos tipos de tratamento para os equinos. Esse animal é avaliado para a gente tentar fechar o diagnóstico e qual lesão que ele tem. Geralmente ele passa por um processo de radiologia do local afetado e de ultrassonografia. Posteriormente a isso, a gente traça o planejamento de tratamento. Alguns animais vão para a fisioterapia e tratamento medicamentoso. Além da ultrassom terapêutica, que auxilia na cicatrização das lesões, da hidroterapia, que estimula através de jatos de água, em movimentos para baixo e para cima, a circulação do machucado dos cavalos, também é preciso que o animal faça exercícios em diversos tipos de superfícies. Todos esses tratamentos são realizados tanto para fortalecer quanto para recuperá-lo. Aqui eu conto com a parte de hidroterapia, fazendo mais massagem e a parte de drenagem, tipo uma hidromassagem. Faço também o uso do ultrassom terapêutico. Eu tenho outro aparelho que faz contração de musculatura e faz relaxamento de musculatura, que é o TENS e o FES. E gelo, que também é uma fonte de fisioterapia, massagens e bandagens. É praticamente isso com que eu consigo fazer as fisioterapias. E fora a gente faz também propriocepção, o animal caminha em pisos diferentes, para ele voltar à confiança, voltar a ter uma melhor mecânica de movimentação, a biomecânica ideal de um atleta para voltar às atividades. Como a recuperação de cada cavalo vai depender muito da lesão sofrida, o treinamento e manejo podem sofrer alterações, variando de animal para animal. E o tempo para que voltem a participar das competições também pode variar de 6 meses até 1 ano. O retorno desse animal, a gente começa a traçar alguns planos de condicionamento para esse animal ir voltando a ter de novo um condicionamento físico para depois ir voltar para os centros de treinamento deles, que é onde eles vão fazer a atividade deles 100%. Mas a gente inicia um início de condicionamento físico e traça um projeto para ele voltar com data. Olha, esse animal só vai poder competir a partir de tal mês. É importante destacar que esses animais atletas precisam de cuidados e atenção redobrada, tanto na preparação para as corridas, quanto na recuperação em caso de sofrerem machucado. Não fazer um tratamento adequado pode levar a prejuízos muito grandes no futuro. Importante que se tenha um diagnóstico, se feche esse diagnóstico e se trace um planejamento. Muitas das vezes o pessoal faz o uso de anti-inflamatório, o animal para de mancar por alguns dias e acaba piorando a lesão. Então não é incomum você pegar uma lesão muito grande que poderia ter sido evitada. Então são animais atletas, são animais de valores agregados altos e que às vezes a displicência ou do atleta ou do proprietário por ansiedade de ver o animal competir acaba piorando a situação dele. Então às vezes é melhor dar um passo para trás e tratar do que evoluir e perder o animal.
E chegou o momento da gente abrir espaço para citar nomes de telespectadores do Sergipe Rural. E a gente manda um abraço para o senhor Luiz Lopes, que nos assiste do município baiano de Luiz Eduardo Magalhães. Abraço também para Dona Diva, que mora em Lagarto, e ainda para Maria das Graças Lima, lá de Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas. Todos eles nos acompanham pela PRP TV ou através do nosso canal no YouTube. E você, quer que a gente também cite aqui o seu nome? Então interaja com a gente. Participe! E amanhã, 1º de maio, Sergipe dá início a mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa. E este ano não tem mudanças de datas, apenas a inversão da etapa de imunização. E desta vez, os primeiros a serem vacinados vão ser os bovinos e bubalinos de até 2 anos de idade. Mas quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Dantas, que bateu um papo com Emerson Salles, coordenador de defesa animal da Endagro. Bom dia, Alicia. Bom dia, Marcelo. A campanha da vacinação contra a febre aftosa vai começar, mas esse ano tem novidades. E sobre esse assunto eu converso com Emerson Salles, que é o coordenador de defesa animal da Endagro. Emerson, a mudança é uma mudança bastante interessante que não aconteceu em todos esses anos de vacinação. Que mudança é essa? É o seguinte, bom dia a todos. Vai se repetir o que aconteceu em novembro. O Ministério, que é o gestor a nível nacional, ele sabe, tem conhecimento e competência para dirimir sobre essas coisas. Como ele percebeu que a indústria, na parte dos insumos, ia haver uma deficiência para esse primeiro turno, primeira etapa, vacinar todo o rebanho, que é acima de 1 milhão, então, a nível nacional, ele antecipou mudando a data. O que iria ser em novembro vai ser agora. O que eu acho até mais confortável para o produtor, que vai ser repetido de 0 a 24 meses nessa primeira etapa, a vacinação. Então a mudança principal é essa, justamente o gado de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses, começa a vacinação agora em maio. De 1º a 31 de maio de 2022 é a campanha, primeira etapa, e vacinará, o rebanho contemplará a vacinação entre 0 e 24 meses. Porém, declara todo o rebanho, os produtores já sabem disso, só vacina de 0 a 24, mas todo o rebanho que ele tem, até acima de 36 meses, são declarados em todos os escritórios da Endagro ou pelos os meios de comunicação que nós temos, declara todo o rebanho. Falando em rebanho, o rebanho sergipano dessa idade, de 0 a 24 anos, passa de 460 mil animais, não é? Perfeitamente, está em torno de 470 mil, para ser um número folgado, e nós atingimos na campanha passada, a de novembro, que foi o mesmo número que vai ser de agora, a faixa de 96%, acima de 96%, que é um número consideravelmente muito bom para as análises de campanha. Esse número se dá ao trabalho que é constante, tanto aqui na Endagro, com os meios de comunicação, mas também com o trabalho lá nos escritórios em todo o interior do estado, né? Sim. A nossa equipe é muito grande. Amanhã e quarta nós teremos reuniões aqui para arrumar detalhes dessa campanha, mas o produtor é que é o protagonista principal. Nós somos só coadjuvantes, somos o corpo técnico, nós somos as pessoas que ajudam, mas quem faz a campanha acontecer são os produtores, porque eles são os donos do gado e eles é quem precisam de tramitar, de transitar, etc. E sem esse trabalho deles a gente não consegue, digamos assim, não temos perna para fazer. Então eles é que são os protagonistas primeiros e principais digamos, nesse teatro, nessa encenação da vacinação e da realização de tudo. São os produtores, os donos do negócio. Lembra para a gente, para o produtor, para quem está em casa, como é que deve ser feito para comprar vacina? Existem casas especializadas, existe também todo um trabalho de manutenção dessa vacina até ser aplicada, né? Sim. Os produtores já têm o conhecimento, mas não custa nada a gente sempre alertar, porque os cuidados com a vacinação, com a vacina, com o insumo, com o que vai ser aplicado, é o resultado positivo do que vai acontecer. Se a aplicação for feita da saída da casa da compra, quando você compra, até a sua aplicação tiver nas boas práticas de acondicionamento, etc., fatalmente, com certeza, a campanha ocorrerá com bastante sucesso. Emerson, mais do que a vacina, é importante que o produtor lembre de fazer a declaração. É tão importante quanto a vacina, né? Muito bem lembrado, Patrícia. A vacinação é o ato que faz a coisa acontecer. Porém, a declaração é o que viabiliza, o que estabiliza o produtor para ser uma pessoa que venha usar o sistema dentro de todas as normalidades a nível nacional. Emerson, vamos lembrar para o produtor de casa como é que deve ser feita, quais são os canais que devem ser usados para fazer essa declaração?
os escritórios, né, presencialmente, o e-mail codea@indagro.se.gov.br, o WhatsApp 991914341 e nos manda isso e nós catalogamos. Tudo tem que ser declarado e assinado, existem documentações, porque nada só pode ser feito de boca, tem que ser declaração assinada, com tudo comprovado direitinho, para a gente ter documentação para isso, ok? E essa declaração também tem o prazo, é bom lembrar para quem está em casa, né? Que é o produtor. De 1º a 31 de maio é o prazo normal da campanha. Sempre há aos 10 dias de junho, que é para, se você está com a nota na mão, para evitar atropelos ou congestionamentos nos escritórios ou até pelos meios de comunicação, existe até o dia 10 de junho a declaração. Não é prorrogação, é que você estando com a nota na mão, você pode declarar até dia 10 de junho. Emerson, muito obrigada de novo pelas informações aqui para o público do Sergipe Rural. Lícia, Marcela, com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural de hoje fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número, anote aí, 999284631. E você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa. É só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana. Até lá!